Vou começar chamando aqui, vamos logo fazendo a apresentação dele. Ele que é articulador da PASCOM na Arquidiocese de Natal, jornalista, professor, né, Maicon? Professor, uma Dos bons. figura dos bons, né? Uma figura muito boa. Sempre é bom conversar com ele. E eu quero chamar para cá meu amigo César Barros. Boa noite, César. Boa noite, Wallace. Boa noite, Michael, né? Uma alegria estar aqui. Que bom revê-los, né? O Wallace eu já vi há um tempinho, e Michael foi meu aluno, como disse aí, quando eu passei um tempo como professor no Departamento de Comunicação da UFRN, e aí tive a honra de participar da banca de avaliação do trabalho de conclusão do curso dele. Um cara aí que tem lutado pela comunicação aí na rádio comunitária, desde sempre uma paixão dele, e eu admiro isso demais. Obrigado, uma boa noite aí também à audiência que está nos acompanhando. Pois é, a gente já tem uma galera boa aqui, tem o João Eurico, tem um camarada que eu acho que você conhece, sabe, César? É Bruno Antunes. Você conhece essa figura? Ah, sim, um fotógrafo muito respeitado, profissional aí da PASCOM, um cara aí fazendo sucesso no VMix aqui em Natal, nas transmissões e celebrações, o homem é importante. E ainda tem o Edivanilson Lima, que eu não vou dizer de quem ele é sósia, mas eu vou chamar uma pessoa aqui que com certeza sabe com quem eu comparo ele, né? Vou chamar aqui a minha amiga, minha querida, e eu tenho que dizer essa frase, porque com certeza é a frase mais conhecida entre os agentes da PASCOM na Arquidiocese de Natal, que é hashtag eu sou amigo de Cacilda, né? Chega para cá, para a bancada virtual, Cacilda Medeiros. Olá, boa noite, Wallace, boa noite, Marcos, César Barros, né? Alegria estar aqui nesta noite de segunda-feira para bater esse papo com vocês através da Rádio Santa Rita, né? Rádio Comunitária Santa Rita, das redes sociais também, e mandar um abraço para quem está acompanhando a gente, especialmente para a galera da PASCOM. Edivanilson Lima disse assim, eu quero um alô. Pois não, Edivanilson Lima, um alô para você. Mas ele parece com quem mesmo? Ele é sócio de quem mesmo? Será que a gente vai pagar direitos autorais, Cacilda? Eu acho que é um risco, sabe? Vamos evitar, né? Evitar, exatamente. Pois é, gente. Hoje é um bate-papo muito especial com vocês, Cacilda, César. E a gente sempre tem o prazer de conversar muito nos bastidores, né? E agora a gente vai poder falar de PASCOM aqui, por exemplo. Santa Cruz, no último sábado, comemorou um aniversário, viu, Maicon, de 5 anos da Pastoral da Comunicação. Exatamente há 5 anos, então, era implantada essa pastoral aqui em Santa Cruz, e já uma jovem pastoral que acumula dados até bem interessantes, modéstia à parte, não posso nem falar muito, sou suspeito, mas, enfim, uma coisa muito boa da gente sempre ver os números e, principalmente, ver o resultado de um trabalho. Eu queria logo começar perguntando à minha amiga Cacilda sobre pastoral da comunicação. As pessoas escutam falar em pastoral da comunicação, PASCOM, a sigla, as pessoas ficam assim, o que quer dizer essa sigla? Hoje mesmo eu estava num local e falei, e a pessoa disse, mas o que é PASCOM mesmo? E eu fui lá fazer a minha palestrinha sobre o que é PASCOM, mas, enfim, para quem está em casa, quem não conhece, qual a grande importância da pastoral da comunicação no trabalho, no serviço da Igreja Católica? Pois bem, Wallace, eu já estou na PASCOM há uma boa caminhada, né? E é engraçado que lá no início, quando a gente criou a PASCOM aqui na Arquidiocese de Natal, há mais de 20 anos, no início até nós mesmos achávamos estranho digamos assim, esse apelido da pastoral da comunicação com o nome PASCOM, né? Assim, era até meio estranho. E a gente se acostumou com esse nome PASCOM, né? Hoje a gente usa muito mais PASCOM do que pastoral da comunicação. Mas bem, qual é a importância, né, de ter essa pastoral, de ter esse trabalho voltado para a comunicação na Igreja Católica? Por muito tempo, a Igreja Católica, eu acho que ela não deu a devida importância à comunicação. E aí, em nível de Santa Sé, né, do Vaticano, depois em nível de CNBB, os bispos começaram a ter essa preocupação, a escreverem documentos
sobre sobre a comunicação, não era sobre a pastoral da comunicação, mas sobre a comunicação da igreja, evangelizar através dos meios de comunicação. Eu digo que a igreja só despertou mesmo com essa preocupação com a comunicação quando surgiram os meios de comunicação. E, assim, relativamente no tempo da história da humanidade, os meios de comunicação são novos. A televisão surgiu na década de 50, há pouco tempo, digamos assim. O rádio chegou aqui no Brasil em 1922. Então, a igreja começou a despertar para isso quando os meios de comunicação meio que começaram a fazer essa concorrência com a igreja. E aí surgiram vários documentos. Então, hoje é indispensável para a igreja, eu diria, para uma paróquia, para uma diocese, ter uma equipe, ou seja, ter uma pastoral que se preocupe com a comunicação, que evangelize ou que facilite a evangelização através dos meios de comunicação e, principalmente, a preocupação com a comunicação humana, com aquilo que a gente faz, com os nossos gestos, com as nossas atitudes, com a comunicação entre as pessoas. Então, eu vejo isso aqui como a grande importância da comunicação para a igreja, ajudar ou facilitar a evangelizar. Já tem uma frase que se usa muito na igreja, diz assim, evangelizar é comunicar. E eu digo, logo, se a gente não comunica bem, a gente não evangeliza bem. A Igreja Católica no Rio Grande do Norte, até Cacilda vem puxando um pouco da história da comunicação, que a igreja começa a utilizar dessa ferramenta quando aparecem os meios de comunicação de massa, né? Que vem falar do rádio e da TV. Eu não sei se eu estou certo, até César, com certeza, o historiador do rádio, vai até me corrigir. Vendo a história, a Igreja Católica do Rio Grande do Norte é uma das que começa a utilizar esse meio de comunicação com maior ênfase e com maior presteza, com as rádios rurais, né? Rádio Rural de Natal, Rádio Rural de Caicó, Rádio Rural de Mossoró e Rádio Rural de Parelhas, né? E temos temos a questão da educação na Rádio Rural, que foi um pilar sensacional, a questão também do Paulo Freire, que utilizou as ondas da Rádio Rural como uma experiência para poder implantar o seu método de ensino, enfim, é uma história gigante. A gente pode dizer que hoje as redes sociais são a continuação dessa semente plantada pelas rádios rurais lá atrás, no meio do século passado? Assim, talvez não tanto, porque as redes sociais, elas são algo muito mais amplo, né? Mas, assim, só queria pegar um pouquinho do que você falou, da história da Rádio Rural, e até para que o nosso ouvinte, ou quem está nos acompanhando pelas redes sociais, saiba, se não souber, né, saiba dessa história. A Rádio Rural de Natal, hoje 91.9 FM, ela foi inaugurada em 10 de agosto de 1958. E, interessante, o primeiro nome dela, digamos assim, o nome de batismo da Rádio Rural era Emissora de Educação Rural de Natal. Aí você até diz assim, Rural de Natal, né? A capital rural. Mas é porque naquela época o nível de analfabetos na região Nordeste era muito alto. E o nosso, então, bispo auxiliar, Eugênio Salles, que depois foi arcebispo do Rio de Janeiro, hoje já falecido, ele conheceu uma experiência interessante lá na Colômbia e foi até lá para ver. Era uma rádio que existia lá, numa comunidade chamada Sutatensa, que alfabetizava as pessoas que não tinham acesso à educação formal. Então, a gente trouxe essa experiência para cá. E aí começou a Rádio Rural do Natal, que alfabetizou centenas e centenas de pessoas no interior, né? Pessoas que não tinham acesso à escola formal. Depois surgiu a Rádio Rural de Mossoró, a Rádio Rural de Caicó, depois tem a Rádio Rural de Petrolina, em Pernambuco, de Santarém, no Pará, digamos, são filhas da Rádio Rural de Natal. Eu não sei, assim, de fato, eu não consigo ver muito bem essa relação das redes sociais como, digamos assim, como hoje uma extensão, né, dessa experiência. Mas talvez aquilo que se faz através das redes sociais e de outras mídias,
no quesito de educar as pessoas, não usar as redes sociais para qualquer besteira, né, mas para educar as pessoas, para evangelizar de fato, aí sim, né, pode-se dizer que é a atualização daquilo que foi o início da Rádio Rural. Pois é, e a gente tem hoje a Pastoral da Comunicação, a gente pode dizer que ela é mais um integrante dessa linha do tempo, né, Cacilda, que continua hoje e já em outras plataformas, em outros modelos como a gente tem hoje. E quando a gente fala de Pastoral da Comunicação, por exemplo, César, ele é articulador da APASCOM, né, na Arquidiocese. César, qual a função do articulador em toda essa malha, né, vamos colocar assim, de pastorais, de serviços das paróquias? Como é que funciona a articulação e qual o papel dela, né, nesse desenho? Isso, Wallace. A articulação, na verdade, é um dos eixos de atuação da Pastoral da Comunicação, né? Recentemente, no Brasil, a PASCOM tem evoluído bastante, principalmente a partir dos estudos e pesquisas e das práticas e experiências vividas nas comunidades. A PASCOM tem evoluído muito e pensou, né, a partir de 2014, a gente teve uma renovação da PASCOM, a partir do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, que estabeleceu que a PASCOM se articula em 4 eixos. Um dos eixos é a articulação, os outros eixos são a formação, a produção e a espiritualidade. Mas a articulação ela tem a função, sobretudo, de possibilitar a ligação e o funcionamento orgânico de todas as pastorais da comunicação que a gente tem na Arquidiocese de Natal. E na nossa Arquidiocese, que é uma arquidiocese consideravelmente grande territorialmente, são 111 paróquias. Imagine aí que em mais de 90% dessas comunidades a gente tem a presença de agentes, né, leigos, pessoas que se dispõem ao serviço voluntário na pastoral da comunicação, e dentro das suas comunidades eles conseguem desenvolver alguns processos, sobretudo de divulgação do que acontece na Igreja Católica dentro da sua comunidade, e também de histórias, de ações, de iniciativas que nascem no chão da igreja, né, seja no que uma pastoral mais voltada para o social desenvolve, ou uma pastoral da criança, pastoral do batismo. A gente tem essas ações, elas ganham visibilidade a partir do trabalho da pastoral da comunicação. E aí a articulação, ela tenta, né, fazer com que esse trabalho que é desenvolvido em cada comunidade se aproxime do que acontece também nas outras comunidades, né, e aí a gente tem aqui na Arquidiocese uma estrutura de rede que foi muito bem pensada, que é a RECAM, que a gente chama Rede de Comunicadores da Arquidiocese de Natal, que facilita bastante esse fluxo de informações do que acontece em cada ponto da Arquidiocese. Então, de repente, algo que acontece lá em Macau, lá em Pambaçu, aí em Santa Cruz, em Nova Cruz, ou aqui em Natal, tudo isso a gente consegue ter um acesso muito mais facilitado graças a essa rede de comunicadores que é facilitada pela articulação arquidiocesana. E outra tarefa que a gente tem abraçado muito é possibilitar formações, capacitações, que é um eixo importante também da PASCOM, para ajudar a que o agente que está lá na ponta, que muitas vezes nunca teve uma experiência profissional ou nunca fez um curso de comunicação, tenha condições de desenvolver processos de comunicação na sua comunidade. Então, de repente, lá na comunidade, ninguém nunca nem entrou nos bancos da faculdade de comunicação, o cara lá está fazendo uma transmissão, fazendo uma reportagem para o rádio, para a TV. Então, a gente consegue, por meio da ajuda de muitos voluntários também, capacitar essas pessoas para o serviço pastoral. E para Cacilda, para o professor César, como é que está sendo essa experiência durante a pandemia? A gente sabe que já essa questão de transmissão, principalmente via redes sociais, não é de hoje, não é recente, só que agora vivemos um problema pandêmico, em que boa parte das pessoas não podem comparecer presencialmente à missa, muita gente tem a questão de comorbidade, de idade, limitações. Hoje, por exemplo, não estamos tendo missas ao vivo, podendo os fiéis comparecer à missa. Como é que está sendo essa experiência durante a pandemia de trabalhar com a PASCOM, de ser esse agente de transmissão, esse elo de ligação entre a igreja e o fiel hoje em dia?
Olha, Michael, eu avalio muito que a mídia, na verdade, de modo geral, ocupou uma centralidade na vida das pessoas durante esse período da pandemia. Então, muitas das nossas atividades acabaram sendo mediadas pelas tecnologias de comunicação. E com a igreja, esse processo também foi necessário. Então, é por meio da Pascom e, sobretudo, das transmissões de celebrações que os agentes da Pascom realizam, que as pessoas que estão em casa e devem continuar em casa, em isolamento social, têm conseguido vivenciar a fé, ou os mistérios de fé em que nós acreditamos, sobretudo, né, os mistérios que estão ali presentes na Eucaristia, né, que é o ponto alto da Santa Missa. Então, eu acredito que a Páscoa acabou servindo bastante, né, como um apoio para que as pessoas que precisam ficar em casa, né, possam vivenciar esses mistérios. Eu vou deixar porque Cacilda complementa aí. Isso, eu queria só complementar no seguinte, César havia falado da RECAM, né, da Rede de Comunicadores da Arquidiocese Natal, e nós temos o grupo no WhatsApp, o grupo RECAM, que é formado exatamente pelos coordenadores paroquiais da Pascom. E hoje nós temos Pascom em mais de 90 paróquias. E no início da pandemia foi, assim, muito interessante, porque algumas equipes nunca nem tinham feito uma transmissão nem pelo celular, né, transmissão de missa. E aí, de repente, a necessidade, né? As igrejas fecharam e as missas teriam que, a recomendação era do bispo, do arcebispo, era transmita as missas, né? Com a igreja fechada, com a equipe muito reduzida, a equipe de liturgia, transmita as missas através das redes sociais das paróquias. E aí foi aquela, foi algo bonito no grupo da RECAM, porque vários coordenadores que eles nunca nem tinham feito uma transmissão pela internet, começaram a pedir socorro aos outros. O Wallace foi um dos que ajudou bastante, né, dando dicas de que equipamentos utilizar, que programa utilizar para a transmissão. Foi uma ajuda mútua e uma troca de experiência muito bacana que até hoje, segunda-feira, ainda acontece. Hoje mesmo eu estava vendo, ontem e hoje, no grupo da RECAM, alguns pedindo sugestão de que câmera comprar, que cabo comprar. E isso é bacana, né? Ajudou, eu digo que fortaleceu a Pascom, as equipes da Pascom nesse período da pandemia, exatamente por esse trabalho, por essa necessidade. A Pascom realmente tem ajudado bastante, foi uma pastoral que se destacou nesse período da pandemia pela necessidade de não só transmitir as missas, mas também outras lives, formação, outras celebrações. Eu acho interessante destacar esse aspecto, né, de solidariedade, fraternidade, que os agentes da Pascom abraçam mesmo no serviço de, às vezes, ajudar uma paróquia que está distante, com informações, com orientações. Isso tem um pouco a ver com a nossa ideia de cristianismo, né, porque Jesus Cristo nos ensinava sobre essa unidade, essa fraternidade, estar próximo das pessoas. E isso também é comunicação, né? Comunicação é relação. E que interessante que a gente pode contar hoje na Pascom com essas pessoas que estão ali dispostas a ajudar não só a sua comunidade, mas essa rede de pessoas que estão ali, que estão em comum com elas, vivendo talvez os mesmos desafios desse tempo difícil que o mundo enfrenta. Comunicação também é atitude, né? E quando a gente vê essas paróquias todas irmanadas, né? Trabalhando para que possa acontecer, então, esse momento de comunhão, né? Porque chega o momento agora das 18 às 19 horas, né, Cacilda e César, a gente começa a ver os alertas de transmissão de várias paróquias, né? E assim, a Igreja Católica, ela, nos últimos anos, eu acredito que também essa questão do Papa Francisco também ser um Papa muito comunicativo também, de estar muito à disposição também da comunicação, também inspira muito. E aí eu deixo esse alerta, eu deixo também esse sinal para que vocês possam comentar. De fato, após o início do pontificado do Papa Francisco, né, sentiu na igreja, e aí eu falo também muito, eu direciono muito isso para a Cacilda, ela que também já fez parte da articulação do Nordeste, né, Nordeste 2, né, Cacilda? Isso foi sentido nos regionais, nas dioceses, arquidioceses, que o pontificado do Papa Francisco incentivou ainda mais esse momento que eu acho que eu nunca vi a Igreja Católica tão comunicativa. Isso foi importante?
Sem dúvida, Wallace, sem dúvida, né? O Papa Francisco, por si só, ele comunica, né? Com aqueles gestos simples, as coisas mais simples, com um vocabulário também de muito fácil entendimento. Então, sem dúvida, houve esse crescimento da comunicação, ou esse despertar da comunicação da igreja e também pela mídia secular, pela sociedade de um modo geral. O Papa Francisco é um grande líder hoje no mundo, independente da religião, né? Muito além dos muros da Igreja Católica. Isso ajuda também a própria Igreja a comunicar. Eu queria destacar uma coisa do Papa Francisco. Desde 1966 que a Igreja publica anualmente, por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais, uma mensagem do Papa, né? Primeiro foi a de Paulo VI, depois João Paulo II, Papa Bento XVI e agora Francisco. Então, desde 2013, né, que a gente tem as mensagens anuais para o Dia Mundial das Comunicações, as mensagens do Papa Francisco desde 2013, e é muito interessante que todos os anos, por mais que ele toque um pouquinho ali nas mídias, né, fala um pouco ali da TV, das redes sociais, das mídias digitais, mas o Papa Francisco, ele sempre enfatiza o valor da comunicação humana, da comunicação do encontro, né, do encontro entre as pessoas. Isso é fantástico, sabe? Eu sou muito fã do Papa Francisco. E eu vejo que a igreja precisa muito cuidar dessa comunicação humana, da comunicação entre as pessoas, do padre com os fiéis, e dos fiéis com o padre, dos fiéis entre si, da comunicação, não só a comunicação através dos meios, né, através das redes sociais, do rádio, da TV, da rádio comunitária, dos impressos, mas principalmente a comunicação interna entre seus fiéis e entre os padres e diáconos. E é interessante isso que Cacilda está resgatando aí, um pouco dessa história também das mensagens das comunicações, porque a gente tem estudado um pouco sobre a história da Pascom e o que a gente percebe é que, por muitas vezes na história da igreja, a Pascom ela foi meio que confundida com a pastoral dos meios, né, ou uma pastoral nos meios. Mas aí a gente tem uma evolução desse conceito para uma pastoral da comunicação, né, para entender a comunicação para além da mídia. A mídia é muito importante, ela é canal, mas ela não é unicamente a comunicação. A comunicação é um processo muito mais amplo, que envolve pessoas, que envolve gente, né, e o Papa Francisco, de fato, tem nos feito pensar sobre isso todos os anos, né? A gente agora acabou de celebrar os 8 anos de pontificado dele, e eu pelo menos, me sinto muito feliz, né, com que ele tem, com a forma como ele tem rompido paradigmas na igreja, e na comunicação é uma área que ele também tem produzido muitos feitos interessantes para a gente. Até aproveitando que a Cacilda deixou uma deixa aqui, questão da comunicação, até do modo de falar, há uma diferença na transmissão online, principalmente agora que estamos com a igreja fechada, né, para celebrações com fiéis, né? A gente vê alguma diferença, se tem que ter alguma diferença entre a celebração online, que é transmitida apenas para o online, com a transmissão, com a celebração que é feita para os fiéis e online ao mesmo tempo. Tem alguma diferença na linguagem, no estilo de transmissão? Há alguma diferença ou não? Não, na linguagem, basicamente não, porque a missa, ela tem, digamos, o seu roteiro próprio, né, o ritual próprio. Então, isso não muda muito. O que muda é porque é muito diferente. Você está acompanhando a missa na frente de um celular, na frente de um computador, na frente de uma TV, porque você está ao lado dos fiéis, do lado dos seus amigos, né, dos seus colegas de pastoral, vendo o padre ali, poder se relacionar com as pessoas. Esse humano, né, é o que falta, com certeza. Mas aí, o Wallace, lá no início, até brincou, disse que não sabia se entrevistar ou ser entrevistado. E aí, Michael, acho que seria até bom que o Wallace também comentasse um pouco sobre isso, porque ele vive, né, os dois lados. Ele já fez aí inúmeras transmissões em Santa Cruz e faz, mas também é um leigo fiel que também acompanha as celebrações de casa.
É verdade, né, Cacilda? Hoje é como eu estou dizendo, é tanto que eu estou de azul, né? Depois que eu coloquei a camisa azul. Pois é, eu disse que eu vestia a camisa Pascoal e não vestia, ó. E eu achei, depois eu olhei a cor, muito parecida com a farda da Pascom, com a camisa da Pascom, mas realmente a questão da linguagem, eu percebo que alguns padres, eles conseguiram compreender que não estão sozinhos, né? Porque, na verdade, o próprio padre, eu sempre escuto muito falar isso, né? Os padres dizem muito, a missão do padre é muito solitária, né? O padre é uma figura muito solitária, né? Porque uma vez Padre Vicente falava aqui numa homilia que, acho que era até o dia do padre, que é o dia da ordenação dele também, 4 de agosto. Isso. E Padre Vicente falava, cada um, as famílias vão para casa, o padre terminou a missa, ele vai para a casa dele jantar, muitas vezes sozinho, né? Ou seja, a missão do padre é muito solitária, aí você imagine que além da solidão da casa paroquial, às vezes, em alguns casos, ele ainda tem a solidão agora da celebração, porque ele tem, aqui em Santa Cruz, o sacristão, acho que 2 pessoas da liturgia, completa uma parte da equipe da liturgia, porque quem canta também vai lá cantar, né, o salmo. Então, você tem aí no total aí 5 pessoas na celebração. E aí mais o pessoal da Pascom, por exemplo, aqui em Santa Cruz, lá em cima, no coro, na parte lá em cima da torre. Então, você imagina aí 7 pessoas. Né? É uma situação muito difícil para o sacerdote. Eu vou fazer até um relato aqui, antes de dirigir aqui mais uma pergunta. Quando eu cheguei para fazer a transmissão ano passado, Santa Cruz estava com as ruas vazias. Eu me assustei, eu me senti em filme, aqueles filmes que a gente assiste, que a gente fica, Deus me livre disso acontecer. Né? Quem acompanha séries apocalípticas aí, The Walking Dead, da vida, outros aí do tipo, sabe o que eu estou falando, Deus me livre isso acontecer. Mas você olhar uma rua, aqui em Santa, a famosa Rua da Feira, a Rua da Matriz, vazia em plena semana, é uma coisa que você olha e não acredita. E a gente transmitindo, e eu lembro muito de uma matéria que Cacilda, a gente até articulou uma matéria, né, Cacilda, que foi sobre as bocas de ferro na Torre da Matriz. As igrejas que ainda faziam, vamos dizer assim, transmissões, né, pela boca de ferro. E Santa Cruz ainda tem aquelas bocas de ferro lá na torre. E uma coisa que uma vez eu achei muito interessante foi porque quando eu vinha chegando da Matriz, eu olhei para cima e vi aquela boca de ferro e eu disse, que coisa, né? Um mundo tão moderno, indo fazer uma transmissão de rede social, mas está lá, a boca de ferro, o som externo, e muitas pessoas tendo a oportunidade de ouvir a palavra ali do seu trabalho. Eu vejo muita gente que trabalha por ali, escutando o momento da pregação do padre, e você imagine isso, uma rua vazia, uma igreja vazia. E agora, quando eu voltei em março, eu fiquei em choque, porque eu digo, meu Deus, tá voltando tudo como antes. Eu não saí de 2020, até eu brinquei em um grupo. Estou me sentindo no Caverna do Dragão. Não encontro a saída. Só falta o mestre dos magos. E você imagine, eu fico imaginando o padre e a equipe como um todo, né? Uma igreja do tamanho da igreja Santa Rita de Cássia, e vocês que estão lá atrás, né? Que vê a igreja de trás, vocês olhar para aquela igreja vazia. É angustiante. É a missa e você olha para aquela igreja vazia, mesmo sabendo que tem centenas de pessoas acompanhando pelos meios de comunicação, mas é muito angustiante ver a igreja vazia. Até, Watson, tem muita gente que pode não se tocar no que você falou, boca de ferro. Aqui no interior o pessoal chama mais de difusora. Isso, né? difusora. Então, para você que não está assistindo a gente, é a difusora da igreja. Exatamente. Eu sou do Jardim de Seridó, né? Minha terra natal. Passei ontem por Santa Cruz, vim de Jardim de Seridó. Ontem à tarde. Não fez aquela história, não, né? Não, fiz não. Eu não andava com o Rivaldo Júnior, tá? Não andando com o Rivaldo Júnior que tem aquela história. Mas aí Jardim de Seridó é conhecido também como a difusora, e ainda é bem usada. A difusora ou a voz da paróquia, como o pessoal chama. A propósito, mandar um abraço aí para
Rivaldo Júnior, que é nosso articulador emérito da PASCOM, né? Sim, sim. Tá aí disso aí, tá comentando aqui, acompanhando a nossa conversa nessa mesa redonda. O Wallace, você estava falando aí disso de encontrar as ruas meio que desertas em Santa Cruz. Eu fiquei me lembrando de uma imagem que, para mim, é muito forte desse período da pandemia para a Igreja Católica, mas para a humanidade como um todo, que foi o dia que o Papa Francisco foi conceder a bênção Urbi et Orbi na Praça de São Pedro vazia, né? Então, a gente vê ali como aquele momento foi forte, significativo, emocionante, né? E eu imagino que para muitas pessoas que saíram de casa para ir transmitir uma celebração, para muitos agentes da Páscoa devem ter sentido ali, né, esse momento. Eu estou indo ali, não tem mais ninguém nas ruas, né, mas a gente está ali possibilitando que as pessoas tenham contato com a palavra de Deus, com a evangelização. E aí, nesse sentido, a Pascom, ela foi realmente fundamental e tem sido, vai continuar sendo, para a evangelização das famílias, né, da sociedade como um todo. E até é interessante dizer, César, que não olha a imagem, né? Que não, para os agentes da PASCOM, que não é para se sentir privilegiados, né? Um privilégio de poder ir à missa presencialmente, mas se considerar como um servidor. A pastoral da comunicação, ela deve ser uma servidora. Eu estou na PASCOM para servir as outras pastorais, servir a igreja como um todo. Então, agora que os agentes estão tendo a oportunidade, digamos assim, não é um privilégio de ir à missa, né? Eu posso ir à missa presencial, vocês não podem. Não é assim. Os agentes vão para servir, como aqueles que servem. Eu acho que aumenta até a responsabilidade, né, Cacilda? Porque você é os olhos e a voz de milhares e milhares de pessoas que normalmente estariam ali e não estão, né? Você conduz a igreja até a casa das pessoas. Você leva a igreja para a casa das pessoas. Dá uma responsabilidade e tanto, porque você não pode levar a igreja de qualquer jeito, você tem que levar. Com certeza. Claro que às vezes a internet nos prega peças, você foge do seu controle, mas você precisa dar o seu máximo para levar uma boa imagem, um bom áudio até a casa das pessoas. E o interessante é que a gente tem vivido esse momento difícil, talvez depois de um movimento que a igreja já tem passado, de modernização também, de tecnologia, né? A gente sabe que esse processo de transmitir as missas pela mídia, né, pelos meios de comunicação, não é uma novidade. As rádios aí, desde a década de 60, 70, já transmitiam, a televisão também, mas agora cada paróquia tem a sua condição de transmitir, e aí o fiel que é daí da sua comunidade se sente parte dali, é a minha igreja, é o meu pároco que eu estou vendo celebrar. Então, a gente tem um movimento aí nos últimos 8 anos de que as paróquias começaram a transmitir aí pela internet, pelas redes sociais, e isso, com certeza, foi um facilitador para esse momento tão difícil. Já pensou se nenhuma paróquia tivesse tido uma experiência de transmissão, né? Se fosse há 15 anos atrás, e aí as paróquias e as pessoas não pudessem ir à igreja e também não teriam contato com a sua própria comunidade. Eu acho que o que a Pascom tem de diferencial nesse momento é isso, é que as pessoas já assistiam a missa na TV Canção Nova, na Rede Vida, na rádio, acompanhavam na Rádio Rural, mas agora ela acompanha a missa da sua comunidade, né? Ela escuta as pessoas que ela conhece, o seu próprio padre. Então, isso é muito bacana, esse vínculo que é fortalecido graças a essas tecnologias. Ou seja, cada um tem sua mini TV Aparecida ali na sua paróquia, né? Com certeza. Isso é fantástico. Eu falo TV Aparecida porque é muito fantástico você imaginar que uma das maiores audiências da manhã da TV aberta brasileira é a missa de Aparecida, né? Eu queria até trazer esse tema aqui, a gente já está na nossa reta final da entrevista, uma entrevista muito boa, muita gente participando, inclusive, viu, Cacilda? Tem bate-papo aí paralelo de Juninho e de Bruno, viu? De Júnior e Bruno. Depois eu vou olhar os comentários, né, no WhatsApp, né? Depois eu vou olhar os comentários. Eu não vou olhar agora para não me desconcentrar. Exatamente. Isso a gente comenta, vai ter happy hour lá no grupo do WhatsApp, né? Isso, a pastoral noturna hoje. Isso. A pastoral noturna. E aí a gente tem, Cacilda, por exemplo, essa grande audiência, por exemplo, da TV Aparecida,
E a gente vivencia isso nas festas de padroeiro, porque eu saí acompanhando, lógico, até por questões de didáticas, vamos colocar assim, enquanto membro também formador da ECAM, a Escola de Comunicação da Arquidiocese de Natal, e acompanhando as festas, as grandes festas de padroeiro. Santa Cruz, aqui com Santa Rita, a gente viveu uma experiência de mais de 3 milhões de internautas, sabe, Maicon? 44 países acompanhando. Quem diria, né? E Sim. Eu segui acompanhando Currais Novos, outra festa muito grande. Depois vem Caicó, nem se fala. Caicó se programou muito bem, né? Porque teve mais tempo para programar, né? Também é a sede da diocese, se programou muito mais. E também tem uma cultura de comunicação, né, Cacilda? Muito mais Sim. forte em relação às outras. A Diocese de Caicó possui hoje 4 emissoras de rádio. Não é qualquer diocese que possua tudo isso, né? É uma rede de rádio. É uma rede de rádio, exatamente. É verdade. E aí a gente chega, por exemplo, no final do ano, Santa Luzia, também outra grande festa, a maior procissão do Rio Grande do Norte, né? Mais de 120 mil pessoas acompanham e tiveram que acompanhar online. E Nossa Senhora da Apresentação, Wallace, nossa padroeira. Nossa Senhora da Apresentação. Eita, perdi ponto, viu? Pulei novembro. Pulou Natal. Mas até, Wallace, isso mostra também o trabalho de vocês aqui em Santa Cruz, como foi, né? Porque, Sim. assim, vocês fizeram um trabalho, foi o primeiro de todas as grandes pastorais a ter sua festa cancelada e tiveram que fazer tudo online. Então, com certeza, o trabalho feito aqui em Santa Cruz foi um trabalho que serviu de exemplo para as demais pastorais poderem fazer o seu trabalho, né? Porque é aquela coisa, o primeiro é que pegou, não a bucha, mas é o primeiro que pegou o desafio, né? Fez acontecer e fez o desafio. Então, com certeza, serviu como exemplo para as demais pastorais fazerem o trabalho e poderem planejar o trabalho, né, também. Isso daí é bom porque todo mundo pode aprender assistindo o outro, né? Cacilda, aí a gente passou por Natal, bem rapidinho para concluir a pergunta, a gente chega em Natal, você viu de perto festa de Nossa Senhora da Apresentação, e assim, estava até melhor, né? Porque podia ter público reduzido, né? Inclusive, eu tive 2 noites lá e no encerramento, aquele encerramento maravilhoso de Nossa Senhora passando por toda Natal. Com aquela live gigante. Aquela live gigante, mas foi incrível a experiência. E aí, como é que você imagina, de repente, festa de Nossa Senhora da Apresentação, Pedra do Rosário, aquela missa linda da Pedra do Rosário, de repente fechada. E aí, eu começando aí por Cacilda, como é ver festa de padroeiro dessa maneira? Porque, como eu estou dizendo, é uma TV Aparecida que cada um tem, e de repente diz, não, só tenho essa e preciso apostar todas as minhas fichas para a festa do padroeiro, que é o grande evento da paróquia, né? Talvez até responda um pouco aquela pergunta que Michael fez lá atrás, se as redes sociais eram meio que extensão das rádios, da rádio rural, né? E aí, você falando isso, Wallace, eu até diria o seguinte, o rádio em si, ele é muito local, né? Ele é a comunicação que aproxima as pessoas porque ele é local. Quer dizer, a Rádio Santa Rita, com certeza, abrange muito Santa Cruz, mesmo hoje estando nas redes sociais, que pessoas de outras cidades, outros estados e outros países podem acompanhar, mas a rádio mesmo, ela abrange ali o local. E hoje, com essa facilidade das paróquias poderem transmitir suas festas, ou outros momentos, as missas dominicais ou diárias, através das redes sociais, é meio que essa extensão do rádio, porque é um local. Claro que, por exemplo, quem é de Santa Cruz não pode ir à igreja porque não é permitido devido à pandemia, mas a audiência, digamos, maior das transmissões de Santa Cruz, a festa em especial da festa de Santa Rita, é do povo de Santa Cruz, que mora em Santa Cruz e o que mora, os santacruzenses ausentes, digamos assim. Mas é porque o local chama atenção. Eu quero ver a minha paróquia, eu quero ver a minha terra, né, o meu pároco. Eu quero escutar, eu quero acompanhar a missa da minha paróquia, daquela igreja que eu costumo frequentar. Então, na verdade, as redes sociais têm esse papel, né, de aproximar, de atrair o local.
entra até numa discussão maior, Wallace, que a gente, uma discussão até numa comunicação em geral, não sei se vocês vão concordar, que cada vez mais a comunicação está sendo local. Cada vez mais as grandes redes estão abrindo espaço para a comunicação local, cada vez mais o rádio é mais do que nunca local, né? Já era um veículo de comunicação local, e as redes sociais vieram para fazer isso, né, Cacilda? É o que você nos traz, para deixar ainda mais próximo do que é seu. Você quer ver o que é seu, né? O pessoal de Santa Cruz quer ver Padre Vicente, né? O pessoal em Natal quer ver o arcebispo, né? Então, reforça ainda esse localismo e essa identificação, né? E com certeza essa comunicação, a comunicação católica vem para ajudar com que as pessoas se sintam ainda mais identificadas e com certeza para atrair até mais fiéis, aquele que não ia para a igreja, aquele que não queria sair de casa, com certeza ele assiste e se acha representado ao escutar a palavra, ao escutar de alguém que está ali perto dele, né? Sem dúvida mesmo. Eu acho que assim, nós somos meio apaixonados pelo meio rádio, assim, eu e Cacilda, né, que somos também jornalistas de rádio, né, também atuamos no rádio, e acaba que a gente sabe disso, da importância que o rádio dá para a comunidade, e eu penso que a PASCOM, né, que é isso que a gente gosta de falar muito, a PASCOM tem essa condição, essa missão, na verdade, de valorizar aquilo que é da comunidade, né. Ontem a gente teve um evento de formação para os agentes da PASCOM em algumas regiões aqui do estado, e uma das coisas que eu dizia na palestra que eu promovi era isso, era de que o agente da PASCOM ele tem que se sentir parte da comunidade, né? E se sentindo parte da comunidade, ele consegue comunicar, de fato, aquilo que lhe é comum, então aquilo que faz parte da sua vida, né? E quando você comunica, quando algo sobre você ou sobre a sua vida está sendo veiculado em qualquer canal de comunicação, isso gera o interesse daquelas pessoas que têm algo em comum com você, né? Então é por isso que a sua comunidade, aquelas pessoas que estão próximas a você, vão querer assistir a missa da sua paróquia, né? Ainda que não esteja lá, a pessoa é de Santa Cruz, mas está morando de repente aí na Itália, na Inglaterra, fazendo uma pós-graduação, e aí consegue acompanhar aquilo que é da sua comunidade. Eu me lembro, queria até partilhar isso, uma vez estava dando um curso de produção de texto para a PASCOM, e uma agente daqui de Candelária, em Natal, disse que eles transmitiam a missa da paróquia Nossa Senhora da Candelária pela rádio, um web rádio. E às vezes eles tinham pouca gente acompanhando, mas tinha um jovem da paróquia que estava morando no exterior, fazendo aquele Ciências Sem Fronteiras, e lá no país onde ele estava, o acesso à Igreja Católica não era facilitado. E ele participava todas as semanas da missa dominical da paróquia de Candelária pela web rádio. Então, por aquele jovem que estava lá do outro lado do mundo, valia a pena esse serviço que a PASCOM estava fazendo, né, de aproximar esse jovem da comunidade onde ele cresceu, né, onde ele tem muitos afetos e vínculos. Até, Wallace, rapidinho, eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, que o rádio foi o veículo que mais se adaptou às novas tecnologias, principalmente as redes sociais. Foi o rádio que mais se adaptou, mais se reinventou e mais vem crescendo, ao contrário da televisão, aqui, né? E do jornal. Está aqui o exemplo. Então, isso daqui, vamos nos escutar no rádio, porque esse programa vai ser reproduzido, Wallace, no rádio depois, provavelmente domingo, e estamos aqui online para todo mundo ver. Então, é o veículo que mais se adapta, mais chega na casa das pessoas, e que é o veículo de massa que vai sobreviver por muitos e muitos anos, embora muita gente já quis matar 300 vezes, viu? Pois é, a gente estuda na história da comunicação, né, que quando a TV começou a crescer mesmo, diziam assim, o rádio vai acabar, né? A TV vai ocupar o espaço do rádio. Isso não aconteceu. Depois chegou a internet e, pelo contrário, né, o rádio só cresceu através da internet. Eu, pelo menos, escuto muito rádio, assim, até lá na Arquidiocese, trabalhando, eu chego, ligo o computador, já ligo a rádio rural, a rádio 91, já direto no computador, deixa ali baixinho, trabalho ouvindo a rádio no computador, através da internet. Cacilda, a gente falou muito de rádio rural, agora 91 FM, e como foi esse processo, para principalmente as pessoas aqui no interior, que
muitas vezes se questionam muito dessas mudanças, principalmente porque começou, principalmente nas regiões metropolitanas, isso começou mais forte, essa migração. De repente você escuta falar Rádio Rural de Natal e de repente você chega no FM e encontra Rádio 91 FM de Natal. Como foi esse processo? Você que acompanhou ali de perto, e falando em 91 FM, a gente lembra de tantos amigos lá da 91, eu lembro especialmente dos nossos queridos Edvanilson e Júnior, né? Sempre brincando muito lá nos grupos de WhatsApp, mas a gente lembra muito deles da 91 FM. Como foi esse processo? Pois é, esse processo, na verdade, é quase que obrigado a acontecer, né? Porque o governo federal, através do Ministério da Comunicação, estabeleceu que as rádios AM deveriam migrar para FM. E, claro, assim, no mundo urbano de uma capital, pelo menos aqui em Natal, manter uma rádio AM era muito difícil comercialmente, porque as empresas, as indústrias e as empresas de um modo geral não queriam mais apoiar ou colocar seus anúncios numa rádio AM, porque a qualidade de som, de áudio de uma rádio AM aqui em Natal era bem inferior às rádios FMs. O som das FMs muito mais limpo. E aí a igreja, a arquidiocese, vamos lá, né? Começou o processo de solicitação da Ortoga junto ao Ministério das Comunicações, Anatel, do Ministério das Comunicações, um processo caríssimo mesmo, viu? Agora eu não lembro exatamente a cifra, mas só da Ortoga, ou seja, da liberação para isso, foi mais de R$200 mil que a Arquidiocese pagou ao Ministério das Comunicações para conseguir essa migração. E, além disso, aí veio precisou trocar os equipamentos. O transmissor já não se via mais, né? Tem que passar para uma antena, os equipamentos de estúdio, tudo teve que ser trocado. Mas, assim, é algo que, para a nossa realidade, foi um investimento necessário, fazer essa mudança. Claro que algumas pessoas, especialmente as pessoas mais idosas, que estão acostumadas a ligar seu radinho na frequência AM, essas pessoas reclamaram um pouco, mas depois, tranquilo. E a facilidade de você ter o AFM é que você pode ouvir no celular com muito mais facilidade, né? Tem celulares que vêm ali já com o radinho, o aplicativozinho de rádio, mas que só capta FM, não AM. E eu acho que essa vai ser uma realidade que daqui a pouco não vai existir mais AM em lugar algum. Nas rurais, só um minutinho, nas rurais, a Diocese de Mossoró, possui a Rádio Rural de Mossoró, eles optaram para ficar ainda como AM. A Diocese de Caicó, acho que só a de Parelhas que continua AM. Mas a realidade do interior é mais diferente, porque as pessoas estão muito mais acostumadas a ouvir a AM. Muitas pessoas, as pessoas mais idosas, de um modo geral, gostam mais da AM, da frequência AM. Mas mesmo assim vão ter que se adequar todas, viu? Só das grandes cidades do Rio Grande do Norte, só Santa Cruz, que a sua principal rádio ainda é AM, mas está mudando para FM também, né? Que é a nossa co-irmã Rádio Santa Cruz. Já que você falou do rádio, saindo até um pouquinho aqui, aproveitar a César que está aqui, que trabalha na Rádio Universitária, né? Faz parte da Rádio Universitária. César, qual é a grande diferença? A grande diferença? Você não trabalha diretamente com a Rádio Rural, mas essa questão da comunicação católica com a comunicação que você faz na universitária, com a comunicação mais, não é a comunicação que procura audiência, e sim transmite qualidade. Como é que é trabalhar com esses dois tipos de comunicação que você trabalha? Assim, né, como você disse, eu sou jornalista da UFRN, trabalho na Rádio Universitária já há mais de 7 anos, e lá a Rádio Universitária tem uma missão muito clara de valorizar a cultura norte-riograndense, né, valorizar o artista daqui, sobretudo de Natal, né, uma rádio que tem muito essa pegada e que tem crescido muito no jornalismo nos últimos 10 anos, mas no jornalismo que aprofunda, no jornalismo que discute alguns aspectos, e não naquele jornalismo político sensacionalista que é muito comum nas emissoras comerciais aqui de Natal e também do interior do estado.
Assim, como católico, né, e envolvido com a pastoral da comunicação, eu tenho muita tranquilidade de separar muito bem essas duas realidades que eu vivo, mas também, quando há um fato da Igreja Católica que é relevante para a sociedade, a gente trata desses aspectos na rádio universitária com a maior tranquilidade do mundo, discute isso com todos os critérios jornalísticos que a gente aprende, que a gente ensina na faculdade, né? Por muitas vezes eu cheguei a entrar em contato com o Cacildo, fiz entrevistas lá com vários padres, fazemos entrevistas com vários padres ou com outras pessoas da igreja, porque a rádio universitária está muito preocupada em informar a sociedade sobre aquilo que impacta de fato a vida das pessoas. Então, se tem uma campanha que a igreja está realizando, a gente vai divulgar aquilo do ponto de vista jornalístico. E a Rádio 91.9, né, que é uma rádio que eu também escuto e gosto bastante da programação, ela teve uma mudança de perfil, né, com a mudança para a FM, ela também passou a ser uma emissora comercial, antes ela era uma emissora mais de caráter educativo, e eu acho que a rádio ganhou muito com isso, porque ela continua sendo de inspiração católica, né, que é o que como a gente chama as emissoras ligadas à igreja, mas ela se renovou e ela tem feito algo que os estudiosos hoje da comunicação na Igreja Católica têm pedido muito, têm falado muito sobre isso, que o veículo de comunicação de inspiração católica ele não precisa ser proselitista, que é isso, estar todo o tempo ali querendo trazer as pessoas para dentro da igreja, não. É você apresentar aquilo que é a igreja, apresentar a fé e tal, mas você consegue ampliar um pouco mais, discutir esses aspectos e saber que a igreja está no seio da sociedade. Então, a igreja tem que discutir também política, também economia, também saúde. Eu acho que a Rádio 91.9 tem essa reformulação, e eu estou olhando não só como ouvinte, mas também como um estudioso desse meio rádio, como uma rádio que se modernizou e que cresceu enquanto um meio de comunicação mesmo, sabe? Que consegue estar ali, tem o seu vínculo com a igreja, mas também tem coragem de enfrentar outros assuntos que talvez, se tivesse um aspecto muito proselitista, jamais iria discutir. Então, eu acho que a Rádio 91 tem sido corajosa de discutir aspectos sobre a pandemia que talvez em outros tempos não conseguisse discutir. E aí, acho que a comunicação ganha muito, a comunicação radiofônica do nosso estado, com essa rádio moderna que tem sido a 91. Até só fazer um último... Não, Cacilda, rapidinho, só fazer um último comentário, já falando da 91 para você falar também. Eu não sei se ele está ainda lá na rádio, mas eu cresci ouvindo Duarte Júnior. E eu fiquei muito feliz quando eu escutei a 91 dias em Natal, que eu ouvi Duarte Júnior, um apresentador, e outra menina que esqueci o nome, num programa delicioso, num programa leve, num programa muito bom. E para muita gente que tinha aposentado Duarte Júnior, ele num programa sensacional, com aquela voz, com aquele poder de comunicação, e continuando com o tipo de trabalho que ele fazia na antiga Cabugi, com uma roupagem nova, uma linhagem nova, leve, foi maravilhoso. De vez em quando eu escutava muito, agora estou aqui para Santa Cruz, fazendo outros afazeres no mesmo horário, não consigo escutar, mas um programa que eu escutava na 91, que era maravilhoso, muito bom, não sei se continua por causa da pandemia, enfim, mas era muito bom, que eu adorei muito. Infelizmente, ele saiu realmente da rádio agora com a pandemia, mas Duarte é fantástico, né? Duarte tem mais de 30 anos de história, de profissionalismo no rádio. Ele começou na Rádio Rural de Natal, depois foi para... passou muitos anos na Cabugi, depois quando a rádio virou FM, a Rádio Rural, né, virou 91, ele veio, ficou um bom tempo com a gente, mas infelizmente a pandemia bagunçou a história toda, né, e ele saiu. E eu queria só falar um pouquinho, só acrescentar um pouquinho do que César estava falando, da programação da rádio, e dizer assim, a gente está, na verdade, cumprindo aquilo que o Papa Francisco tanto pede, que é uma igreja em saída. A gente não pode ficar evangelizando para quem já é evangelizado, né? Catequizando quem já é catequizado, mas abrir as portas para ir à sociedade, para falar de uma comunicação séria, que leva a verdade, com ética. Isso é a igreja em saída, é cumprir aquilo que o Papa Francisco pede. Pois é, a gente teve aqui na nossa bancada virtual uma entrevista maravilhosa, muito bom conversar
com vocês dois. A gente teve aqui na nossa bancada virtual César Barros e Cacilda Medeiros. Infelizmente, a gente tem que encerrar, porque já vem aí também programação na sequência. Mas, olha, se deixar, jornalista, adora falar de comunicação, né? 4 jornalistas falando de comunicação é um perigo. Pode deixar que a gente chega no horário da Voz do Brasil de amanhã. Se deixar, né? César, Wallace, rapidinho, deixa eu só parabenizar a equipe da Pascom Santa Cruz por esses 5 anos de história, né? Eu estive aí há 5 anos, eu e o diácono José Bezerra, nós fomos para o encontro de implantação da Pascom, lá no Cônego Monte, né? Cônego Monte? Isso, no Cônego Monte, lembro demais da equipe, inclusive lembro muito bem de Cláudia, que infelizmente faleceu durante a festa de Santa Rita, uns 2, 3 anos, né? Lembro de Cláudia grávida lá na equipe, e de outras pessoas que estavam, lembro sim, Cosme, que ficou como coordenador um bom tempo da Pascom. Então, um abraço para essa equipe maravilhosa da Pascom de Santa Cruz. A Pascom de Santa Cruz hoje é uma das referências de Pascom das paróquias aqui da nossa Arquidiocese Natal. Parabéns, e como diz Dom Jaime, gosta do nosso serviço, gosta muito de dizer, Deus os favoreça. Coisa boa. Muito obrigado, Cacilda, obrigado, César, também. Parabéns, Wallace, aí, toda a equipe de Santa Cruz, né? Porque, de fato, vocês estão aí segurando a onda, são 5 anos, e eu sei que essa história vai crescer muito, né? Dizer que a gente que é do setor de comunicação fica muito feliz de ver esses frutos e obviamente, deseja toda a continuidade, né? Para essa evangelização da igreja, né? A serviço da evangelização da igreja. Prazer estar com vocês, né? 3 amigos, né? Bom rever Michael, ainda que virtualmente, fazia tempo que a gente não se via, nem se falava, mas fico feliz de poder partilhar um pouco, né, sobre esse tema que é tão importante para mim, enquanto profissional, enquanto pesquisador, mas também um tema que é importante para a sociedade. Boa noite, gente.